É com imensa alegria que iniciamos o nosso primeiro encontro, né, do evento Cuidados Paliativos e o Mundo Animal. Gostaria de agradecer imensamente a doutora Andréia e a professora Silvana, que aceitaram o convite para estar conosco hoje, e também agradecer a presença de todos vocês que tiveram interesse em participar. Bom, hoje o nosso evento terá uma mesa redonda e inicialmente vamos ter a palestra nominada Toda Vida Importa, Cuidados Paliativos e Medicina Veterinária. Essa palestra será ministrada pela doutora Andréia Barbosa, que é graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, possui curso de formação de docentes em Bem-Estar Animal na WSPA, pós-graduação Lato Sensu e especialização em Clínica Médica Avançada de Pequenos Animais, pós-graduação em Etologia Clínica Veterinária, atuou como professora na Universidade Estácio de Sá, no curso de Medicina Veterinária, nas disciplinas de Clínica Médica de Pequenos Animais, Semiologia dos Vertebrados e Etologia, Posse, Responsável e Bem-Estar Animal. Participou como membro efetivo do Comitê de Ética no Uso de Animais, SEUA, na Universidade Estácio de Sá, e atua na Clínica Médica de Pequenos Animais desde 1999. Ela é professora no curso de graduação de Medicina Veterinária na Universidade Univeritas, no Rio de Janeiro. Bom, como já foi apresentada, eu sou membro fundadora do Tanatovex, que é um grupo de estudos e trabalhos dentro da área de tanatologia, dentro da medicina veterinária, então estuda questões relacionadas à morte, né, dentro da medicina veterinária, luto, morte, cuidados paliativos, etc. Então, quando eu fui chamada para falar nessa liga, eu fiquei refletindo bastante, tá, sobre toda vida importa, como eu abordaria isso, né? Então, e falar sobre cuidados paliativos na medicina veterinária. Então, a gente vai caminhar, a minha ideia é caminhar um pouco para que a gente faça reflexões, né, ao longo desse momento que a gente vai ter agora, sobre vida e morte e o papel do médico veterinário. Então, vamos lá. Primeira coisa que é importante, nem todo mundo conhece a origem de algumas palavras, né? Então, thanatos significa morte. Então, quando eu falo em eutanásia, quando a gente fala em eutanásia na medicina humana, ela não é permitida por lei, mas ela é amparada por lei dentro da medicina veterinária, tá? Existe, inclusive, uma resolução dentro do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui, fiquei muito feliz com o convite de vocês. Casos que procedimentos não são adequados e são inaceitáveis, toda uma regulamentação em função disso. Então, a eutanásia faz parte da rotina do médico veterinário. Então, a eutanásia, né, como thanatos é morte, o eu do eutanásia significa bom. Então, é uma boa morte. Mas a gente tem um outro termo também que se chama ortotanásia, tá? Em que orto significa certo, em que seria uma morte certa, no tempo certo, no momento correto. Então, o objetivo da eutanásia e da ortotanásia é aliviar sofrimento. Ambos buscam isso, que esse animal não sofra, tá? Só que a grande diferença é que na eutanásia eu vou induzir essa morte, eu vou provocar essa morte, ou seja, eu vou estar terminando a vida desse animal antes do momento correto, chamado correto, que seria natural, de ocorrer naturalmente, digamos assim. E a ortotanásia, não. Na ortotanásia, eu busco tirar todo o sofrimento desse animal no processo de morrer, certo? Mas ele vai morrer no momento dito certo, como diz o nome. Seria o momento da morte desse animal de forma natural, mas sem o sofrimento, e aí vem os cuidados em função disso. O outro termo que nós precisamos conhecer é a distanásia, em que está significando afastamento. Então, aqui nós buscamos, através de vários recursos tecnológicos que nós temos hoje em dia, cada vez mais a medicina humana
vai se desenvolvendo, se aproximando a medicina veterinária, desculpa, vai se aproximando mais da medicina humana em termos de tecnologia e de recursos, em que nós buscamos, então, manter a vida desse animal. Não sou contra UTIs, existem UTIs veterinárias, não sou contra, acho que UTI é extremamente importante, porque salvam vidas. Mas em algumas situações em que nós temos um paciente em fase final de vida, em que não há mais recursos orgânicos para que esse animal continue vivo, existe muitas vezes uma busca de manter essa vida a qualquer preço. Então, esse animal é mantido entubado, num local estranho, com pessoas estranhas, monitorado, e está apenas afastando ele da morte que ocorreria naturalmente. E existe um outro termo que é mistanásia, que mis significa infeliz, que é aquela morte infeliz, que é muito comum. A gente vê aqui um animal morrendo sem nenhum recurso, sem nenhuma assistência, sozinho, com todo o sofrimento que advém do processo de morte dele, dependendo da doença que ele tenha. Isso ocorre também, vocês que trabalham em hospitais, né, o pessoal da área de saúde humana, que ocorre também nos nossos hospitais públicos, né, pessoas morrendo na porta dos hospitais ou nos corredores. Bom, mas a gente então veio falar, eu queria apenas esclarecer, porque muitas vezes as nossas atitudes dentro da medicina veterinária, as nossas crenças, nossos valores, né, as crenças e valores do veterinário, da equipe veterinária e também do responsável pelo animal, vão interferir muito nesse processo de morte, nessa escolha, ou no que vai acontecer na morte desse animal, como esse animal vai morrer. Então, cuidados paliativos, né? Então, cuidados paliativos é uma ortotanásia, é o cuidar, aliviar todo e qualquer sofrimento que um doente terminal ou um doente incurável, não necessariamente ele está morrendo, está no processo ativo de morrer, ele pode estar uma doença incurável. O exemplo que eu dou é o meu gatinho que está com doença renal crônica, ele está estabilizado e tudo, mas ele não tem cura. Então, tudo que a gente faz em função dele é buscar que ele não venha sofrer, que tenha uma qualidade de vida, tá? Para que ele viva bem. Então, a gente busca aliviar o sofrimento de um paciente terminal ou incurável. Mas aí a gente se pergunta, aliviar que sofrimento? Muitas vezes as pessoas pensam em cuidados paliativos como alguma coisa que vem a tapar um buraco. Ah, não tem mais nada que fazer, manda para cuidados paliativos. Não, sempre tem alguma coisa para fazer. Então, se a gente vai aliviar algum sofrimento, a gente tem muito o que fazer para manter aquele paciente sem sofrimento. E quando a gente pensa em cuidados paliativos, principalmente dentro da medicina veterinária, muitas pessoas pensam apenas, eu pratico cuidados paliativos. Pensam em dor, controle da dor. Mas sofrimento é muito mais do que dor, né? E aí a gente tem a Cecily Saunders, que fala para a gente, que trouxe, né, o conceito de dor total, em que essa dor total vai abraçar o cuidado físico, o psicológico, o social e o espiritual. E como isso se aplica dentro da medicina veterinária, né? Então, a gente pensando que físico não é só dor, por exemplo, falta de ar, vômitos, né? Diarreia, qualquer sofrimento físico. O psicológico, a gente pensa em angústia, tristeza, ansiedade, medo, insegurança. O aspecto social, a gente pensa, geralmente é definido como uma perda do papel social, tá? Que é caracterizada pela dificuldade de se comunicar ou um isolamento social. Algumas vezes isso está relacionado à situação socioeconômica também daquela pessoa. E temos o aspecto do sofrimento espiritual, a dor espiritual. Então, a dor espiritual surge a partir da perda do sentido dessa vida. Qual é o sentido agora para a minha vida? Né? A esperança, a perda da esperança, desse significado. Isso trata-se de um aspecto mais difícil de ser trabalhado, porque ele é individual.
ele é mais complexo, é bem individualizado. E na medicina veterinária, vamos pensar, o aspecto físico, quando a gente pensa em cuidados paliativos, eu estou pensando no animal, se ele tem dor, se ele tem falta de ar, se ele está vomitando, se ele tem uma incontinência urinária que eu preciso controlar para que esse animal não fique com lesões de pele, então escaras de decúbito, etc. E o aspecto psicológico se aplica ao animal também, né? Se aplica. Ele se aplica ao animal e ao homem. Animais são seres sencientes, para quem não conhece o termo, significa que tem capacidade de sentir, tem consciência do que acontece ao seu redor. Então, os animais foram classificados como seres sencientes dos vertebrados, e agora se considera também o polvo. Há pouco tempo que isso aconteceu pela comunidade científica. Então, sabe-se e é atestado cientificamente que os animais sofrem, certo? Então, esse animal também pode ficar triste, pode se tornar ansioso, tá? Ter medo. A gente não pode afirmar que ele tem medo da morte, porque até onde a gente sabe, os animais não têm consciência da morte, da própria morte, pensa na própria morte, até onde a gente sabe, mas a gente sabe que ele pode ficar ansioso, triste, deprimido, né? Então a gente precisa pensar nesse animal, o que a gente está fazendo com ele, como é que ele está? É só a dor física que ele tem ou ele também tem uma dor psicológica? Mas junto desse animal vem o homem. E que homem é esse que vem junto aqui? São as pessoas responsáveis por esse animal, que vem junto, é a família humana desse animal. É aquele que cuida dele, que conviveu com ele, que trouxe esse animal para dentro de casa. E esse ser humano aqui vai estar sofrendo também, talvez de ansiedade, tristeza, uma angústia, medo da morte desse animal, e nós precisamos cuidar desse ser humano aqui também. Em relação ao aspecto social, o que a gente pode pensar aqui? Aqui eu coloquei o contrário, eu coloquei o homem e depois o animal. O animal pode ter uma perda do aspecto social? Sim, pode. Se era um animal, um cão, que caminhava, que ia para um parcão, que interagia com os outros animais, ele vai perder esse convívio por uma doença debilitante. Um animal que convivia com os outros animais da casa pode perder esse convívio também. A relação com o tutor, muitas vezes, fica diferente. Aquela companhia, às vezes, não é possível. Então, ele tem uma perda social também que pode interferir nesse aspecto psicológico dele. Mas acontece muito mais, essa perda social pode impactar muito mais o ser humano que está acompanhando, o dono. Né? Essa pessoa que saía para passear com o cachorro já não sai mais. Algumas pessoas só têm interação social através do animal. Pessoas mais tímidas, mais deprimidas. Então, tem vários trabalhos falando sobre isso, em que tem um termo que é muito interessante, que ele é um catalisador social, ele é um lubrificante social, ele facilita as interações sociais do ser humano. Então, a pessoa que anda na rua, tem trabalhos falando sobre isso, tem um trabalho na Inglaterra que fala sobre isso. Então, uma pessoa que ia para a rua, bem, uma praça com muitas pessoas, e não conversava, ninguém se aproximava para conversar, a pessoa bem vestida. E se essa mesma pessoa viesse com um animal, o número de interações sociais que ele fazia era muito maior, porque as pessoas vêm conversar porque tem um animal junto. Então, essa pessoa vai perder, talvez, esse contato social. Essa pessoa, em função do cuidado paliativo com esse cão, com esse gato, com o passarinho, um animal que seja, que ele está cuidando desse animal, muitas vezes ele vai deixar de viajar, vai deixar de assistir a ir a um teatro, a passear, para poder cuidar desse animal. Então, ele vai ter uma perda social, certo? Em relação ao espiritual, aí a gente aqui não pode pensar no animal que ele tem uma perda de sentido, perda de esperança, perda de significado, porque nós não temos como avaliar isso e até hoje a ciência ainda não nos mostrou esse caminho, tá?
Mas o ser humano, sim, aquele ser humano que está junto com esse animal vai, muitas vezes, ter seu aspecto, esse sofrimento espiritual. Por que o animal está sendo levado embora? Por que isso está acontecendo comigo? E agora, o que, que a gente faz? Então, a gente vai ter vários processos aí que podem afetar esse ser humano que está acompanhando o animal. Então, os cuidados paliativos na medicina veterinária, ela tem por objetivo aliviar o sofrimento de um doente terminal incurável, que no caso aqui é o cão, o gato, o hamster, a tartaruga, não interessa qual animal é, tá? Mas a gente visa aliviar o sofrimento do animal, ele é doente, e também aliviar o sofrimento dos humanos que acompanham esse animal. E isso é extremamente importante que a gente tenha em mente. Então, nessa equação, tá, de cuidados paliativos mais medicina veterinária, nós temos que pensar que nós temos o animal e nós temos os humanos. Então, toda vida importa. Nós temos que nos preocupar não só com os animais, mas também com os seres humanos. E eu digo isso aqui principalmente porque na formação dos médicos veterinários, nós não temos nenhuma disciplina que nos prepare para lidar com essas questões. A gente aprende muito a lidar com a vida, com os animais. Né? Nós, apesar de termos uma formação muito ampla, em que a gente a gente aprende não só a cuidar de cão e gato, fazer medicina clínica, de cães, gatos, de animais de estimação, animais silvestres. A gente também trabalha na área de saúde, em questão de zoonoses, em pesquisas, em produção de alimentos, tecnologia de alimentos, controle da qualidade desse alimento. A gente não aprende a lidar com outros seres humanos. Nós não temos nenhuma cadeira que nos auxilie nisso, nesse aspecto. Então, quando a gente pensa em cuidados paliativos e medicina veterinária, a gente tem que rever muitos conceitos e estudar muito mais para a gente possa se preparar para lidar com isso. Então, cuidados paliativos na medicina veterinária, então, ela passa pelo ser humano, ela não é só pelo animal, né? E por isso o médico veterinário tem que começar a compreender, quem vai lidar com o cuidado paliativo na veterinária tem que compreender qual a relação entre esse homem e esse animal que está vindo aqui na minha clínica. Compreender a relação do homem com a morte. Essa pessoa, qual é a relação dela com a morte? Cuidados paliativos, a gente está falando em uma doença incurável, mas muitas vezes ainda é uma realidade na veterinária que só se busca cuidados paliativos quando o animal está na fase terminal, certo? E a gente precisa compreender um pouco de luto. E aí a Silvana tem muito mais cadeira, muita coisa mais para falar do que eu. Se eu falar alguma besteira, Silvana, por favor, me corrija. Então, em relação a quais são os tipos de relações básicas que tem o homem com o animal, isso é uma coisa bem simples, bem básica, tá? Que vai determinar o valor desse animal para essa pessoa. Nós temos algumas relações que são as relações que a gente chama de utilitarismo, em que a vida animal não tem valor por si mesmo, ou seja, a vida desse animal só tem valor em função daquilo que ele proporciona, em que ele é útil. E aí nós temos como exemplo cães de pastoreio, animais de polícia, animais de guarda, cavalos de corrida, né, cavalos de transporte. Então, a gente tem esses animais. Então, esses animais, a vida deles não vale por eles, vale pelo valor que ela tem, pela utilidade que ela tem. Então, é útil, ótimo, não é útil, troca. É mais ou menos esse tipo de relação. Existe um outro tipo, que é quando a vida de um animal tem valor à medida que tem valor para o proprietário. Então, esse animal, especificamente, o Totó, a Juju, a Bilu, tem valor para mim, porque eu tenho um vínculo com eles. Eu não me importo com os outros. Se o outro vai estar sofrendo, ou se está
passando por algum problema, isso não me pertence. Eu tenho um vínculo especificamente com Juju, Bobó, Titi, não interessa o nome do animal, mas eu tenho um vínculo com esse animal que pertence à minha família. Então, nesse caso, o animal tem valor à medida que tem valor para o proprietário. E um outro tipo de relação e valor que se dá para o animal é que a vida animal tem valor na medida que para o animal vale a pena viver. Então, aqui, quando se faz uma avaliação se está valendo para esse animal, qual é a qualidade de vida desse animal, está se pensando principalmente no animal, né? Porque esse animal tem valor por ele mesmo, que a gente chama de valor intrínseco. Ele tem valor por ser ele, independente se ele tem um vínculo comigo ou não tem um vínculo comigo. Eu me importo com ele. E isso, a gente, quando pensa dessa forma, eu vou pensar como está a qualidade de vida para esse cão, está valendo a pena viver, para esse gato, para essas calopsitas, para esse coelho, para esse cavalo, para esse boi, para essa vaca, está valendo a pena viver? As condições que ele está? E aí são outras questões que a gente levanta, são outros raciocínios que se faz. Então, nas relações do homem com o animal, o valor que se dá ao animal, seja ele utilitarismo, se tem um vínculo com esse animal, que a Silvana vai mostrar para a gente como esse vínculo é importante, como ele é sagrado, como ele impacta na vida do ser humano, né? O vínculo com o animal, ou se ele tem um valor por ele mesmo, se ele bate um vínculo, vai determinar que tipos de cuidados de fim de vida eu, médico veterinário, vou conseguir oferecer para aquele animal, porque eu não decido muitas coisas, eu não decido nada sozinho como veterinário. Eu preciso do responsável, né, da família humana daquele animal para decidir esses cuidados de fim de vida. E isso muitas vezes gera conflito, porque muitas vezes o que eu acho que é o melhor não é aquilo que o cliente quer. Então, quando a gente fala em cuidados paliativos, se eu tenho uma relação de utilitarismo, eu não vou conseguir instituir os cuidados paliativos. Agora, se eu tenho uma relação de vínculo, ou se esse animal tem valor intrínseco, eu consigo instituir, muitas vezes, o cuidado de fim de vida. Nem sempre, mas consigo. Então, é possível instituir isso aqui nesses dois tipos de relação. Agora, quando tem utilitarismo apenas, não. Então, quando eu digo que um cão de pastoreio ele pode ter uma relação de utilitarismo do homem com ele, não significa que todos os cães de pastoreio, todos os pastores, ou todos os animais de guarda, que o ser humano não cria vínculo com ele. Isso pode acontecer. Mas aí eu já não tenho uma relação de utilitarismo, eu tenho uma relação de vínculo. Certo? Uma outra coisa que a gente precisa refletir é que relação tem o homem com a morte, né? Tem vários trabalhos falando sobre isso. A morte ainda é um tabu na sociedade ocidental, agora se fala um pouco mais, mas nem tanto. E a BBC News Brasil, em 2018, fez uma pesquisa sobre como o brasileiro se sentia sobre a morte. E o que eu trouxe algumas coisinhas interessantes. 68% dos entrevistados concordaram com a seguinte frase: eu sei que a morte virá, mas não me sinto pronto para isso. E isso mostra o quanto que a gente não pensa. A gente sabe, mas a gente não quer pensar sobre isso. A gente não pensa na morte. 74% das pessoas entrevistadas não falavam sobre a morte no dia a dia. É como se a gente varresse a morte para debaixo do tapete. A gente não está vendo, a gente não está falando, ela não existe, ela não vai acontecer. Quantas vezes a gente vê uma pessoa que a gente fala assim, no dia que eu morrer, aí, não, bate na parede, bate na madeira, aí vira essa boca para lá, cruz credo. E porque as pessoas não querem falar sobre a morte, porque tem a sensação que falar sobre a morte atrai a morte. Só que a gente é a única certeza quem sabe. Todo mundo diz isso, mas não se sente pronto. E muitos não desejam falar sobre ela. E
28% e 48%, né, das pessoas, 28% consideram mórbido falar sobre a morte e depressivo, 48% consideram isso. E quais são as relações do homem com a morte com relação com cuidados de fim de vida? Né? Por que isso é importante? A gente precisa compreender, como médico veterinário, compreender qual é a relação daquela pessoa com aquele animal, que tem ali, que tipo de relação tem, mas qual é a relação dela com a morte. Se essa pessoa não aceita a morte, a relação dela com a morte é de distanciamento, ela não quer ouvir falar sobre morte, ela não pensa sobre isso, torna-se um problema muito grande. Porque quando a gente pensa que os animais vivem muito menos, a expectativa de vida de um cão, né, de pequeno porte, é 18 anos atualmente, de um cão de grande porte é 15, de gatos é 20 anos, e a gente pensar na nossa vida, né, nossa expectativa de vida, nós vamos vivenciar a morte dos animais que convivem conosco. E isso as pessoas não pensam adquirir e não querem pensar, né? Então é uma angústia muito grande se essa pessoa não pensa na morte, não encara a morte como uma coisa natural e que não se prepara para quando ela vir. Então, muitas vezes, o que a gente vê quando não há uma relação muito adequada com a morte é isso aqui, a distanásia, faz tudo. E aí é uma angústia muito grande para o médico veterinário que trabalha no TI, há uma questão de muito sofrimento para os veterinários, porque vem um animal sendo mantido por aparelhos, sabendo que aquele animal não vai sobreviver e que ele está morrendo e que aquilo tudo que está sendo feito para manter esse animal vivo. Então, muitas vezes, o veterinário fica muito angustiado. Então, a gente tem que pensar no sofrimento não só desse ser humano que está aqui, né, por trás desse animal, mas também do médico veterinário. E os cuidados paliativos, muitas vezes, podem chegar no meio termo, porque muitas vezes essa pessoa está mantendo esse animal aqui e não pensa nunca numa eutanásia. Mas talvez se fosse proposto, porque até um tempo atrás, ou era isso, ou era eutanásia. E se você não consegue, você imagina você com um amor enorme pelo seu animal, você tem que assinar uma autorização em que diz, pode matar o meu cachorro, pode matar o Bob, pode matar a Maria Clara, pode matar o Zezinho. Então é muito dolorido, muito difícil. Então, muitas vezes acabava nisso aqui, porque não existia essa possibilidade de manter uma morte digna para esse animal. Mas mesmo assim, tá? O que a gente vê, se as pessoas não têm uma boa relação com a morte, a necessidade de tentar afastar essa morte o máximo possível. E o luto, né? A gente precisa falar um pouquinho de luto, porque é uma coisa que existe. A Silvana vai falar um pouco sobre isso, que há um impacto grande, né? O vínculo tem um impacto muito grande. Se existe vínculo dessa pessoa com esse animal, vai existir um luto. E o luto, como é que ele vai impactar os cuidados de fim de vida que nós vamos poder proporcionar para os animais? Bom, o luto, a gente já tem vários trabalhos no mundo todo. Alguns aqui no Brasil, esse da doutora Adélia de Oliveira é fabuloso, em que ela fala sobre o luto pela morte do animal de estimação e reconhecimento dessa perda, né? Tem esse trabalho aqui da Unipar, sobre aspectos emocionais gerados pela morte do animal de estimação. Aqui fala do luto resultante da eutanásia e da morte natural. E esse aqui de 2019 faz uma revisão sobre quando morre um animal de estimação, um estudo sobre o luto, é uma revisão bibliográfica. Então, quando a gente pega esses trabalhos aqui, a gente vê que todas as emoções, todas as reações, tudo que é um luto é encontrado por uma perda de uma pessoa, é encontrado também pela perda de um animal de estimação. Então, isso é fato, isso é científico, não é doideira da cabeça de ninguém. E o grande problema é que o luto na medicina veterinária não é um luto reconhecido pela sociedade. As pessoas, eu estava hoje conversando com os alunos e um comentou que
faz parte de um grupo de Facebook de aquarismo, e uma das pessoas perdeu um peixe, o peixe morreu, e o cara ficou desesperado, ficou com raiva, acabou quebrando outros aquários, o cara ficou sem chão, ficou desnorteado. E a reação das pessoas era só um peixe. Mas e se há um vínculo? Se há um amor? A gente não sabe. E esse luto não é reconhecido. E as pessoas tendem a dizer, mas era só um cachorro, botar outro no lugar. Por que não botar outro gato no lugar? Mas ninguém diz, quando seu avô morreu, pega um velhinho na rua e bota no lugar do seu avô. Não é verdade? Então esse luto não é reconhecido. Ninguém pode faltar ao trabalho dizendo que não vai porque está deprimido, porque está triste, porque está enlutado, porque o cachorro, porque o gato, porque o passarinho morreu. Né? E por não ser reconhecido, esse luto não é autorizada a expressão desse luto. Essas pessoas não expressam esse luto, e aí gera uma angústia, gera uma tristeza, e o luto precisa ser vivenciado. Né? E tem uma outra característica aqui que a gente tem que lembrar, que existe também, alguns talvez não tenham ouvido falar sobre isso, que existe o luto antecipado. A partir do momento que eu dou uma notícia ruim, em que esse animal não tem cura, se existe um vínculo, se existe um amor, pode acontecer essa pessoa entrar num processo de luto. E isso vai impactar nas decisões de finais de vida desse animal. Porque o luto, ele acontece de várias formas, com várias expressões. Então, a gente tem que entender que o luto é uma reação emocional frente à altura de um vínculo significativo. Então, não significa que todo mundo que perde um animal vai entrar em luto, porque depende muito desse vínculo. Talvez com alguns animais sejam mais, com outros menos. Né? É uma resposta emocional normal e esperada e que precisa ser vivenciada. Mas como ela será vivenciada se esse luto não é reconhecido e por isso mesmo as pessoas não autorizam a expressão desse luto? A sociedade não autoriza porque não reconhece, e aí o próprio enlutado não se permite expressar esse luto e sufoca tudo, e aí ele não vai ter um luto normal, tranquilo e esperado. Então, a gente tem que lembrar em cuidados paliativos que quando a gente está conversando, aí começar a pensar, vai falar de ortotanásia, vai falar de cuidados paliativos, porque esse animal tem uma doença incurável, e aí seja ela de longo prazo ou de curto prazo, mas principalmente pacientes terminais, principalmente se você dá uma notícia que impacta muito a vida dessa pessoa, como, por exemplo, se o animal tem câncer, tem um tumor, né? Essa pessoa vai começar a vivenciar esse luto. E as emoções e reações ligadas ao luto são muitas, né? Como descrença, confusão, isolamento, ansiedade, pode vir raiva de Deus, pode ter a perda da fé, ou pode ter um aumento da fé. As respostas são muito diferentes, não existe uma ordem, não existem etapas, não existem fases do luto. Isso tudo pode acontecer ao mesmo tempo, podem acontecer todas, podem acontecer somente algumas, e não existe uma ordem, nem existe um tempo. Isso é importante a gente entender. Mas eu queria ressaltar aqui que tem uma dessas reações que é a culpa. E aí, na medicina veterinária, nós precisamos ter um cuidado muito grande, porque quando nós vamos sentar com um responsável, algumas pessoas chamam de tutor, mas pela nossa Constituição não é tutor, é proprietário, né? Então, esses responsáveis por esse animal que tem um vínculo e nós vamos discutir cuidados de fim de vida com eles, muitas vezes essa pessoa vai estar nessa confusão danada. E se você começa a pressionar para uma decisão, nem sempre isso vai funcionar, porque a pessoa não consegue tomar uma decisão de forma adequada. Então, há uma necessidade de um cuidado nessa comunicação de uma notícia e na condução desses cuidados para tentar conversar com essa pessoa, com esse cliente, que aí no nosso caso o homem é o nosso cliente, o ser humano é o nosso cliente, o nosso paciente é o animal. Então a gente vai pensar
como trabalhar isso para que as decisões que serão tomadas não gerem culpa, aumentem a culpa que pode existir já naturalmente num processo de luto. Então, vamos lembrar, né, que quando eu tenho um vínculo, pode existir um luto antecipatório que acompanha de muitas emoções que vão prejudicar essa cognição e, consequentemente, uma compreensão, pode acontecer uma compreensão deturpada daquilo que você está conversando. Então, eu vou conversar com aquele paciente, com aquela pessoa, olha só, seu animal tem um tumor no fígado, né? E aí eu já não posso sair atropelando, falando de tratamentos, de quimioterapia, de radioterapia, etc. Eu preciso dar um tempo, eu preciso compreender o que é importante para essa pessoa, como ela está se sentindo, o que ela está conseguindo compreender. Então, é a necessidade de uma boa comunicação, porque quando a gente pensa em cuidados de fim de vida, há muita pergunta das pessoas para a gente, né, de veterinário, que eles perguntam assim, doutor, se fosse seu, o que você faria? E a gente precisa saber responder isso, mas essa decisão não é nossa, como também só não é deles, né? Uma das coisas que eu aprendi no estudo, estudando essas questões, é que nós veterinários temos o conhecimento técnico, a gente conhece o que aquela doença provoca, a sua evolução, como é que vai se desembaraçando aquilo se eu fizer isto ou aquilo, ou deixar de fazer. Aquela pessoa não tem, ela está insegura. Além de estar em luto, ela ainda está insegura, porque ela não conhece, ela está dependendo de outro para decidir. E, muitas vezes, essa pessoa está desnorteada. Mas essa decisão não cabe a mim. É o responsável que tem que decidir que tipo de cuidado de fim de vida vai dar, né? Ele vai embarcar nessa questão dos cuidados paliativos ou não vai embarcar? Ele tem condições de fazer isso? Ele quer fazer isso? Qual a relação dele com esse animal? Qual a relação dele com a morte? Como é que ele pensa a vida? Não é isso? Então, eu preciso de uma boa comunicação, de uma comunicação empática, e, como eu já disse, veterinários não foram formados para isso, por isso que nós estamos cada vez mais buscando trazer esse conhecimento dentro do meio acadêmico, para que nós possamos formar pessoas mais preparadas a lidar com isso. Eu vi no site de vocês que vocês têm lá, né, o site do Instagram, o Cartas na Mesa, que é uma ferramenta excelente, maravilhosa, de falar de cuidados de fim de vida que são significativos para o ser humano, para quem está morrendo, para quem está doente e para a família dele. Então, pensando nisso, né, no Go Wish, né, o Cartas na Mesa, nós do Tanatovec, em breve, vamos lançar o Patas na Mesa, em que vai facilitar, talvez, essa compreensão, essa comunicação de cuidados de fim de vida, para a gente conseguir entender o que é importante para aquele ser humano que está ali do lado daquele animal e que tem um amor e que está sofrendo por aquela morte ou por aquela doença incurável. E existem, agora eu queria finalizar falando que existem algumas escolhas nos cuidados de fim de vida na medicina veterinária, né? Muitas vezes o cliente, ele quer realmente, ele está pensando, se você oferece para ele, olha só, vamos fazer cuidados paliativos, vamos cuidar dele para que ele tenha uma morte natural e sem sofrimento, que isso é uma busca incessante pelo não sofrimento, é a frase que a gente mais escuta, doutor, eu não quero que ele sofra, eu só não quero que ele sofra. Isso é muito presente na nossa vida na clínica veterinária. Só que muitas vezes os cuidados paliativos têm um custo e nem sempre essa pessoa tem essa condição. E não me venham com essa história de que algumas pessoas falam, só pode ter bicho quem tem dinheiro para cuidar. Porque não é bem assim que a banda toca, não é assim que as coisas funcionam. Né? Porque quem não tem condição financeira não pode ter um animal, e muitas vezes é apenas aquele único animal que é a fonte de carinho, de atenção para aquela pessoa. E que é uma relação maravilhosa. Mas isso é outra discussão.
Então, muitas vezes a pessoa não tem dinheiro. E aí eu vim falar aquela questão que eu falei da culpa. E aí a pessoa, eu sou a favor dos cuidados paliativos, eu não quero praticar eutanásia, eu sou contra a eutanásia, pelo motivo que for. E aí aquela pessoa acaba por não ter condição de promover cuidados paliativos de forma adequada, correta, que realmente vai contemplar um fim de vida sem sofrimento, essa pessoa às vezes acaba optando por uma eutanásia que é permitida na medicina veterinária. E aí, nesse momento, algumas pessoas apontam o dedo, olha, você está errado, podia ter feito, já existem condições, etc. E vai aumentar, essa pessoa já está com culpa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não só o médico veterinário, mas todo mundo, né, que está em volta dessa pessoa, tentar compreender todos os aspectos, porque aquela pessoa tomou aquela decisão. Às vezes a pessoa tem dinheiro, tem condição, mas ela não tem tempo para dedicação adequada. Ela não tem tempo. É uma pessoa que sai de manhã, volta de noite, precisa virar o animal de 2 em 2 horas para não provocar escara de decúbito. O animal está domiciliado, não está hospitalizado. Que na maioria das vezes busca-se que esses cuidados paliativos sejam feitos com o animal em casa, que vai trazer um conforto psicológico e emocional para esse animal muito maior do que ele está hospitalizado, com um ambiente estranho, com pessoas estranhas, com um monte de cheiro diferente, que gera um estresse muito grande. Né? Então, a gente não vai estar realmente contemplando a dor total se o animal está hospitalizado. Existem casos e casos, mas a maioria das vezes a gente busca que esse animal esteja em casa. E se essa pessoa não pode se dedicar, não tem essa condição, o que a gente faz? A gente vai culpar essa pessoa? Vai aumentar o luto dela, a culpa? E a falta de condição física também para dedicação adequada. Uma pessoa idosa que tem um cachorro de porte de 15 quilos, por exemplo, e que precisa tirar esse animal, botar no carrinho, limpar, porque ele não faz, botar o tapete higiênico, que ele já não levanta para fazer xixi cocô em outro lugar. Então, às vezes a pessoa não tem condições físicas, até para administrar o medicamento. E existem situações, por acaso, assim, esse mês aconteceu, me procurarem, uma cadelinha que precisava de medicação e ninguém consegue dar medicação para ela. Ela morre de todo mundo. Então, muito difícil. Ah, então vamos contratar um enfermeiro para isso. Mas às vezes a pessoa não tem condição. Aí vem, falta dinheiro para isso. Às vezes falta condição física, às vezes tem condição do comportamento desse animal, do que não foi acostumado a tomar medicação. E além disso, não é todo mundo que está preparado para ministrar cuidados de fim de vida, para acompanhar a morte. Né? A gente já viu que a maioria das pessoas não fala sobre a morte. E a gente vai ficar, então existe também a falta de condição psicológica dessa pessoa. Então, e a gente também tem trabalhos que mostram que o impacto psicoemocional pelo cuidado do tempo prolongado, se você fica cuidando muito tempo desse animal ou dessa pessoa, pode ocorrer distorções da realidade, do que realmente está acontecendo ali. Tem um trabalho muito interessante feito nos Estados Unidos em que eles avaliaram os pensamentos e as crenças, né, expectativas das pessoas que cuidam, que têm seus animais, sobre o fim de vida desse animal. Quanto que vai gastar financeiramente, como é que será isso, quanto tempo vai ser. As pessoas ficam sem noção. Então, a comunicação aqui é extremamente importante, porque quando a gente pensa em cuidados de fim de vida com os animais de estimação, a gente tem que estar preocupado com as condições do animal e as condições da família. E aqui a família, a gente tem que pensar em todo mundo que mora naquela casa. Às vezes, a pessoa tem muitos outros animais e que aquela grana que vai gastar com aquele animal vai impactar na vida de todos os outros 6 ou 7 ou 8 animais que ele tenha. Né? Vai impactar na dinâmica da casa, como é que vai ser isso para outras pessoas. Então, a gente tem que pensar com muito cuidado, caso a caso, e não julgar. A gente não deve julgar ninguém porque fez uma escolha, não escolheu cuidados paliativos, ou porque está fazendo uma distanásia, não permite
em um outro tipo de cuidado, não permite, não quer que aquele animal morra, que não pode julgar. Como também se a pessoa não quer fazer cuidados paliativos, porque existe a eutanásia como possibilidade na medicina veterinária, né? Qual foi a situação? Por que ela escolheu aquilo? Ah, porque ela não só quer se livrar do problema? Será que é isso mesmo? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa, o que a gente fala para as pessoas. Então esse foi o trabalho que eu falei para vocês, que é bem interessante, né? E é engraçado que uma das coisas que eu fico assim impressionada nesse trabalho é que eles falam de que alguns valores, eles pedem para as pessoas dizerem qual valor que eles acham que vão gastar com o final de fim de vida. E algumas pessoas falam em $50, né, 20 a $50. Isso é muito pouco, né? Então, para concluir, o que eu tinha que falar com vocês é, quando nós afirmamos que toda vida importa, não podemos esquecer que isso envolve muito mais do que salvar a vida. E quando a gente fala toda vida importa, vamos salvar todo mundo. Não, toda vida importa não é só salvar vidas. Envolve da dignidade os envolvidos nesse processo de morrer, sejam eles os animais ou os seres humanos. E não esquecer que também é preciso dar dignidade aos membros da equipe veterinária que vão estar acompanhando essa morte, porque a equipe veterinária também sofre bastante, há muito estresse, há muito problema com as escolhas de fim de vida dos animais, que muitas vezes não é exatamente o que a gente espera que vai acontecer, que a gente sabe que pode fazer, que é possível, mas está fora da realidade ou do momento daquele cliente. Então, era isso. Eu deixo aqui para vocês, para quem quiser entrar em contato com a gente, tem o Instagram pessoal, tem o Instagram do Tanatovet, meu e-mail e o e-mail do Tanatovet. Se alguém tiver interessado em trabalho, alguma coisa assim, pode mandar um e-mail para mim ou um direct no Instagram, tá bom? Esse aqui é o meu fofinho de 16, quase 16 anos. Muito obrigada, professora Andréia, pela aula, excelente explanação, foi enriquecedora. E agora vamos passar para a próxima palestra, que é a Sacralidade dos Vínculos Afetivos, que vai ser ministrada pela professora Silvana Aquino. Ela é mestre em sexologia pela Universidade Gama Filho, especialista em psicologia oncológica pelo Instituto Nacional de Câncer, docente do curso de pós-graduação em cuidados paliativos da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, docente e tutora do curso de extensão em cuidados paliativos do Américas, ICOI, membro do Comitê de Psicologia da NCP e psicóloga do América Centro de Oncologia Integrada. Muito obrigada por aceitar o convite, professora Silvana. Eu que agradeço, Laura. Andréia, parabéns pela sua apresentação. A gente está bastante sintonizada com a temática. Acho que você trouxe coisas muito importantes, né, que de alguma forma eu vou também abordar agora nessa fala. Quero agradecer a Ana Cláudia pelo convite e uma boa noite a todos. Espero que a gente possa refletir bastante sobre a importância desse tema que a gente se pretende apresentar para vocês aqui. Bom, dentro da proposta que me foi feita, né, em termos da apresentação, então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema tão delicado, né, e tão relevante em termos da proposta da noite, né, que é discutir um pouco sobre a sacralidade dos vínculos afetivos. Naturalmente que a gente vai partir um pouco da referência do que é vínculo, né, na constituição das relações humanas, naturalmente, e de que maneira que isso se estabelece ou se expande para as relações interespécies, né? De alguma forma, a gente observa, né, na contemporaneidade o quanto que a relação do ser humano com os animais vem se modificando ao longo da história e vem adquirindo novos contornos e novos significados, considerando o estilo de vida atual, considerando os aspectos socioeconômicos, considerando a formação das novas famílias, né? De um modo geral, isso, de certa forma, reflete um pouco no modo como a gente estabelece o contato e a conexão, né, com os animais.
Se a gente pensar no conceito de vínculo, quer dizer, a palavra vínculo é tudo aquilo que permite alguma ligação, né, entre, as pessoas, né, e naturalmente também entre a pessoa e o animal, né. E ela é resultado de um comportamento social que está presente na vida de cada indivíduo, né, e também de cada espécie, porque também os animais são capazes de estabelecer vínculos muito significativos, né. Claro que guardadas as devidas proporções de interpretação, e de retribuição, de reciprocidade desse vínculo. Eu diria que os animais são melhores do que nós nesse sentido, né, e isso é resultado dessa capacidade que a gente tem de se reconhecer na figura do outro. É uma característica essencial, da vinculação afetiva é a proximidade, é o estar perto, né. Então o vínculo, ele se torna algo estável ao longo do tempo, e para que ele possa ser mantido, há que se ter um grau de proximidade, o que não significa necessariamente uma proximidade física, geográfica. E a gente pode falar muito bem disso agora, nesse momento que a gente está atravessando de pandemia, né, em que os vínculos se sustentam, se mantêm, apesar da distância física que a gente precisou adotar das pessoas mais importantes das nossas vidas. E não é à toa, é justamente porque a gente as ama, porque a gente quer que elas fiquem bem, é que a gente estabelece, então, a distância necessária para que a gente possa preservar, né, a manutenção dessa relação. Então, a gente pode dizer que as emoções humanas mais intensas, elas surgem justamente em função da formação, que é do primeiro contato, da primeira impressão, do primeiro olhar que a gente troca com essa pessoa ou com esse animal, da manutenção, que está relacionado ao cotidiano dessa relação, ao modo como ela vai se estruturando, se tornando cada vez mais consistente, do rompimento, seja por uma separação geográfica ou seja por uma ruptura por morte, por perda, a gente vai falar um pouco sobre isso, porque é impossível falar de vínculo sem falar de luto, sem falar de ruptura, né, e da renovação, que pode tanto ser a atualização de uma relação que passa a ser estabelecida com outra pessoa ou com outro animal, embora sejam relações insubstituíveis, mas que podem ser, de alguma forma, tanto renovadas quanto ressignificadas a partir do momento em que a gente consegue encontrar um novo lugar para novas relações e para novas conexões. Então, essa capacidade de se vincular, de se manter ligado ao outro, de se manter numa relação de ligação com o outro, ela está diretamente relacionada à nossa sobrevivência, né. Não é à toa que a gente se vincula. A gente se vincula porque a gente primeiro precisa, né. Então a primeira dimensão que faz parte da construção do vínculo é o reconhecimento da necessidade de sobreviver. E como somos seres extremamente dependentes ao nascer, é necessário que alguém nos cuide para que a gente possa prosseguir, né. Então, o vínculo ele se torna cada vez mais forte, mais premente nos primeiros anos de vida, né. E isso, de alguma maneira, vai ser determinante para o bem-estar, né, para a segurança, que são as primeiras necessidades que se estabelecem na relação com o mundo, e isso normalmente é feito pelas pessoas que cuidam de nós, sejam nossos pais ou os cuidadores substitutos. E, independente do passar do tempo, o que se observa é que o vínculo é tudo aquilo que se mantém de forma persistente durante todo o ciclo vital, né. Então, mesmo que a gente se distancie num dado momento, e existem fortes momentos de aproximação, como existem momentos também significativos de distanciamento pelo próprio processo de desenvolvimento, o que se percebe é que o vínculo, quando persistente e estável, ele se mantém durante toda a vida, do berço ao nascimento, à sepultura na hora da morte. E é comum, em função disso, que a gente aprenda a emitir algumas respostas emocionais que justificam e que explicam um pouco de como esse vínculo é importante para que a gente consiga sobreviver. E a sobrevivência aí, inicialmente, ela é pensada muito em função da necessidade básica, como por exemplo, de alimentação, né, de cuidados imediatos com o nosso corpo, ou de sexo, com a manutenção da espécie, da proximidade afetiva, daquilo que perpetua, né, os nossos descendentes, mas que de alguma forma exigem de nós mais do que isso, ou seja, a gente não se vincula só porque a gente precisa se alimentar ou porque a gente precisa fazer sexo. A gente se vincula também porque a gente sente a necessidade de pertencer, né. E quando esse vínculo ele é acionado, respostas emocionais como choro, chamamento, cuidado, desvelo, protesto diante do abandono,
elas também se mostram muito presentes, diminuindo gradativamente ao momento em que a gente passa a se tornar mais autônomo e mais independente, e aumentando em condições de adoecimento ou de fragilidade, e também vão depender de fatores como idade, sexo, circunstâncias sociais, né, e nas quais nós estamos inseridos, experiências de ligação, né, que se dão no início da vida e que se repetem e se reproduzem em relações posteriores, e que de alguma forma vão dar o tom ou a consistência dessa resposta emocional. Então, não é incomum que essas variáveis, elas de alguma forma modifiquem padrões de vínculo e estabeleçam ligações mais próximas ou mais distanciadas, de acordo com a qualidade de ligação que a gente estabelece no início da vida. O fato é que o vínculo é uma parte fundamental, é uma parte importante do equipamento comportamental, tanto do ser humano quanto do animal. E o que que faz que, de alguma forma, que facilita ou que possibilita o desenvolvimento do vínculo? Para que esse vínculo existe? E quais são as condições que podem afetar a manutenção ou o rompimento desse vínculo? Existem algumas características, que são, notadamente importantes e que, de alguma forma, contribuem para a compreensão desse fenômeno, que é o fato da gente ser capaz de se vincular. E isso é descrito pelo teórico John Bowlby, né, que é um etologista e psicanalista muito importante, criador da teoria do apego, e vai descrever um pouco quais são, então, os elementos que favorecem a formação do vínculo e que, de alguma maneira, permitem a manutenção e a preservação dos laços de afeto que unem as pessoas e os animais. Então, ele chama, dessas características da seguinte forma: ele fala que há necessidade de uma especificidade, que há uma necessidade de duração, que envolve também o aspecto do envolvimento emocional, que está ligado à característica da ontogenia, à aprendizagem, à organização e à função biológica. Vamos falar um pouquinho de cada um desses elementos para ajudar a gente a compreender um pouco, então, como é que isso se envolve no processo, da formação e do envolvimento entre as pessoas. Quando a gente fala de especificidade, a gente está falando, então, do fato de que o comportamento de ligação que a gente estabelece, ou seja, quando eu me conecto a alguém, de alguma forma, isso não se dá com qualquer pessoa ou em qualquer condição, né. Significa que a gente dirige esse comportamento de ligação para alguns indivíduos específicos. O que que faz a gente se ligar a uma pessoa e não se ligar às outras, né? Isso se dá no início da vida, mas naturalmente isso se reproduz também ao longo, né, do nosso desenvolvimento. Existem elementos e fatores que favorecem o reconhecimento de determinados indivíduos como alguém, que faz que a gente gostaria que fizessem parte do nosso cotidiano. Então, características diversas fazem, então, eh, uma espécie de filtragem, né, de quem que a gente vai estabelecer uma ligação, né, e por que, de alguma forma, uma pessoa e não outra. Isso é o que a gente chama de especificidade. Para além disso, a gente precisa também, em função, né, da característica do vínculo, estabelecer uma permanência, né, nessa convivência ou nessa proximidade. Então, o vínculo prescinde de duração, né? É o vínculo que persiste, né, e normalmente persiste por uma grande parte do ciclo da vida. Então, significa que nós temos vínculos que se iniciam no primeiro momento, né, do nascimento, né, com as pessoas que vão nos cuidar. A gente vai crescer, a gente vai se desenvolver, a gente vai desenvolver uma capacidade de autocuidado, de autonomia, de tomada de decisões, mas algumas pessoas vão permanecer muito próximas a nós até o fim da vida, né. Quando a gente tem uma vida longa, não importa quantos anos a gente continua sendo filho dos nossos pais, né. Isso é algo que, de alguma forma, fala a respeito da necessidade de se manter perto daquela pessoa que nos é significativa. E isso é em decorrência de um outro aspecto. O vínculo, além da especificidade e além da duração, que tem a ver com a persistência, é algo que é carregado de um envolvimento emocional, né. Então é aquela situação de ligação que se forma, né, em decorrência de uma
percepção inicial de alguém por quem a gente se apaixona, de alguém por quem a gente desperta um encantamento, de alguém por quem a gente se sente completamente, atraído de alguma forma, e em função dessa característica, dessa ligação que a gente tem com essa pessoa, a gente tem a necessidade de manter essa proximidade. Então, a gente forma um vínculo, a gente precisa manter o vínculo e a manutenção disso atravessa toda uma convivência no cotidiano, né, do reconhecimento, na identificação, na necessidade de conexão, de constância dessa proximidade, né, da importância de que essa relação vai adquirindo ao longo da vida e na importância de que isso se mantenha por um tempo mais duradouro possível. Fato é que todo vínculo que se inicia e que prescinde da necessidade da manutenção também é um vínculo que corre risco de se romper, né, porque toda essa, experiência de aproximação, ela gera em nós um sentimento de segurança, um sentimento de pertença, de fazer parte de alguma coisa, né, e é isso que traz para nós essa sensação de que tudo vai permanecer como está, né. O fato é que a gente tem, um grave problema, né, humano, que é o fato da gente não entender que a vida, por ser um ciclo, ela começa e tem também um tempo para terminar. André mencionou isso, né, em algum momento da sua apresentação. Nós não somos preparados, nós não somos educados para entender que os vínculos rompem, que a gente morre, que a gente se separa, que a gente pega caminhos diferentes, né, que a vida, de alguma forma, precisa cumprir, né, o seu ciclo, né, ela precisa começar e ela, a partir do momento que começa, ela já está fadada a um caminho que a leva para o fim. O tempo que isso vai durar, a gente não tem como determinar, mas o fato é que no momento em que a gente estabelece uma ligação, a gente tem muita dificuldade de imaginar que esse rompimento pode se dar. E é justamente aí que a gente vivencia a experiência do sofrer pelo fato de se vincular. A gente vai falar isso daqui a pouquinho, e isso se dá tanto nas relações entre humanos, naturalmente, como também se dá na relação com o animal, né. E de alguma forma, né, na medida em que a gente atravessa uma experiência de rompimento, que nos leva a uma experiência do luto, a gente também precisa encontrar uma maneira de, acomodar essa experiência de perda e, portanto, encontrar uma forma de renovar, né, renovar a maneira de estar no mundo na ausência daquela pessoa ou daquele animal. Quando a gente consegue completar, né, esse ciclo, né, decorrente do envolvimento emocional, a gente consegue restabelecer a segurança que o vínculo, né, e a presença dele nos proporciona. Então, esse ciclo de formar vínculo, manter o vínculo, romper, né, que é algo que naturalmente vai acontecer em algum momento, e ser capaz de ressignificar, é algo que permite, então, que a gente estabeleça, né, ou recupere o senso de segurança, né, que o vínculo iniciado nos permite ter. É algo que também é bastante, característico do nosso próprio processo de desenvolvimento da espécie, quer dizer, o vínculo é uma formação, humana, uma formação que se estabelece também com os animais e é decorrente da ontogenia, ou seja, nós somos seres predispostos a nos vincular. A gente, de alguma forma, precisa, de alguma forma, depender de alguém para sobreviver. E na medida em que a gente reconhece isso, é provável que a gente repita esse comportamento com outras pessoas, né. Então a gente começa com a nossa família, com os nossos núcleos iniciais de afeto, a gente consegue identificar que isso permite que a gente se sinta parte, que a gente se sinta seguro e a gente consegue então reproduzir esse comportamento com outras pessoas, com outros espaços, em outros lugares. Essa habilidade, né, esse comportamento de ligação, de alguma forma vai ser necessário no início da vida e menos necessário à medida que a gente se desenvolve, se torna adulto, precisando menos desse cuidado, mas é algo que nos acompanha ao longo de todo o processo. Isso também nos ajuda a compreender, pelo processo de aprendizagem, e a reconhecer o que é familiar e o que é estranho nessa relação, né. Não é incomum, por exemplo, né, que quando a gente tem uma criança por volta dos seus 7, 8 meses de vida, que ela adote, algumas posturas, alguns comportamentos que demonstram o quanto ela se sente segura no ambiente conhecido e que ela recuse a proximidade com pessoas com quem ela não convive, né. Então isso é uma forma dela reconhecer naquele ambiente
o que permite que ela possa se ligar a alguém com essa pessoa com quem ela já está estabelecida, com quem ela tem estabelecido o vínculo seguro, e o quanto que ela vai recusar ou estranhar ou protestar diante de alguém que não lhe seja familiar. Então, a formação do vínculo também nos permite reconhecer, nesse processo de aprendizagem, tudo aquilo que reforça o comportamento de ligação e aquilo que, de alguma maneira, impede que a gente se mantenha ligado a alguém quando essa pessoa não nos é familiar. A outra característica do comportamento de ligação é que ele nos dá um senso de organização. Então, o comportamento de ligação ele é medido por respostas que são organizadas na nossa relação com o ambiente. Não é incomum, por exemplo, que quando a gente é pequeno, né, que a gente está num ambiente ainda desconhecido, mas seguro, né, junto aos nossos pais ou as pessoas que cuidam da gente, que para explorar o ambiente a gente precisa se certificar que aquela figura que cuida da gente vai estar ali ao lado, né. Então, por exemplo, se você está num parque, com várias crianças brincando, e uma criança nova chega, ela observa o ambiente, ela presta atenção no ambiente, ela identifica se ele oferece algum risco ou não. Ela olha e busca no olhar do seu pai ou da sua mãe ou da sua cuidadora, um olhar de aprovação que diga: "Vá lá, eu vou estar aqui, né, eu te incentivo a brincar, a explorar o ambiente, a conhecer esse espaço, mas pode ir tranquila, porque qualquer coisa eu estou aqui para te socorrer, estou aqui para pra alcançar você o mais rápido possível". Isso ajuda a criança a entender, né, que nessa relação com o ambiente, ela pode criar respostas mais ou menos organizadas que permitem, então, esse movimento. Então, isso vai acontecer tanto na relação da criança com seus pais, quanto na relação do humano com o animal, né. Não é incomum, um animal, quando chega num ambiente que ele desconhece ou ele está perto de pessoas que ele não conhece, que ele reage de uma maneira, a reconhecer que aquele lugar é estranho, né. E isso também ajuda a estabelecer, entre o animal e o ambiente, um animal e o seu cuidador, e o seu proprietário, né, uma relação de maior ou menor confiança. E decorrência disso, a gente sabe que para se vincular, esse comportamento, de ligação, de certa forma, colabora diretamente para a nossa sobrevivência. Então, o vínculo também cumpre a sua função biológica nesse sentido. Então, ele permite que a gente estabeleça uma relação de amorosidade, de afeto, mas ele também necessita cumprir a função biológica, que é o que está diretamente relacionado à sobrevivência das espécies. E aí, quando a gente pensa especificamente, na relação, interespécie, né, a gente vai ver que com todos os elementos envolvidos, né, na formação do vínculo, existem adaptações, né, que estão diretamente associadas àquilo que eu falei no início da apresentação, que descrevem e caracterizam as relações interespécies. A gente cada vez mais tem, um ambiente social e um estilo de vida, né, que tem modificado bastante, a formação das relações sociais. Eh, as famílias têm características muito diferentes em relação às famílias tradicionais, às famílias do passado, e a gente então, de alguma forma, vai, entendendo que existem muitas formas de se sentir parte, se sentir vinculado, se sentir pertencendo a um determinado grupo, a uma determinada relação, né. E os animais eles entram, né, cada vez mais nessa esfera, como parte de uma história, como parte de um relacionamento. Então, guardadas as proporções, associadas à questão da consciência da relação, a gente pode afirmar que os animais fazem parte de uma família. Eles não são propriedade necessariamente, embora a gente use na legislação, como disse a Andreia, a palavra proprietário, mas na verdade eles fazem parte, eles pertencem a uma dinâmica familiar, eles participam ativamente, cada vez mais, de maneira cada vez mais específica, de um grupo familiar, né, seja um grupo extenso ou um grupo restrito, mas com funções e papéis muito específicos, né, e isso é muito claro no que a gente tem observado, especialmente quando a gente pensa na questão do rompimento desse vínculo. Eu trouxe uma fala do Mia Couto, que talvez explique melhor isso que eu estou dizendo. Ele diz assim: "Nós não tínhamos gatos, mas minha mãe dava de comer a gatos vadios que se juntavam ali na nossa grande varanda.
Eu tinha relação muito próxima com esses bichos. Comia com eles, dormia no chão em que eles se enroscavam. Eu pensava que eram deles. E por isso impus aos meus pais esse nome de Mia, como celebração desses felinos. Olhando para trás, eu acho que procedi bem, porque baguncei essa fronteira de identidades que nos é tão cara e que traça um limite entre o humano e o não humano. Eu amo os bichos por ser parte deles. Vivo com os meus cães, o verbo ter é muito equivocado, ele diz, porque gosto de ser cão. Nesse sentido, ninguém tem animais, e muito menos animais de estimação. Couto é um escritor moçambicano que escreveu essa declaração sobre a relação dele com os bichos e de onde veio aí, então, o nome dele Mia, por conta do miar do gato. E aí eu quero compartilhar com vocês especificamente uma experiência pessoal, né, quando eu trabalhei durante muito tempo no Instituto Nacional de Câncer, no Rio de Janeiro, e quando eu estava para me desligar da instituição, eu decidi que eu ia ter tempo, né, e que eu queria dedicar esse tempo para ter um animal de estimação, que até então eu não tinha tido, né, essa oportunidade. E aí foi muito interessante porque nesse período, né, do meu desligamento, eu abri um espaço dentro de mim para que eu pudesse estar disponível para cuidar de um bicho de estimação. E aí foi assim que a Filó, que é a minha, aliás, a Apso, chegou aqui em casa. Ela está com 5 anos, né? E logo depois, 15 dias depois que a Filó nasceu, a minha mãe faleceu, né? E foi interessante porque quando eu decidi que a Filó viria morar com a gente, não foi na intenção de cumprir uma função, de tapar um buraco, né, da experiência de desligamento e de luto natural que eu estava vivenciando na saída da instituição. Mas era algo que tinha aberto dentro de mim como um espaço que até então não existia, que eu achava que eu teria maior disponibilidade para cuidar de um bicho. Mas o fato é que ela veio num momento muito delicado da minha vida, né? E de fato, o nome dela, Filó, é uma homenagem para minha mãe, que tinha o apelido de Filoca, carinhosamente chamada de Filoca aqui na família, né? E de fato, ela cumpriu uma função, né? Uma função de expandir uma experiência amorosa, afetuosa, na experiência, né, que eu tinha vivenciado de perda da minha mãe, que foi uma perda muito significativa, e de alguma maneira eu entendi que ela ali cumpria também essa função, né, de ser esse 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 ser, né, numa dimensão para lá, para além da dimensão do cuidado que eu destinaria a ela, mas alguém que de alguma forma com toda a sua peculiaridade, né, com suas características tão interessantes, ela é uma galhaça muito esperta, ela é muito inteligente, ela é muito atenta, ela é muito amorosa, e ela, nesse momento, cumpriu uma função muito significativa de ajudar, né, a lidar com esse momento de ruptura, de rompimento de um vínculo tão importante para mim. E aí, a gente vai vendo que os animais cumprem, sim, papéis muito significativos na vida de seus proprietários, e, de certo modo, nos ensinam coisas que a gente jamais imaginou que fosse capaz de aprender. E aí, eu vou passar para vocês agora um vídeo. Joaquim, eu vou te falar pela última vez, tá? Mas é a última tentativa que eu vou fazer. Tu cara, para de te rastejar para aquela shih tzu que passa ali na frente. Ela nem olha para ti, ela não te valoriza, ela não dá mínima para ti. Tu tem que te valorizar. Tu tem que te valorizar. Ela passa ali, ela nem cheira a grade, ela nem te olha e tu fica lá olhando para ela. Cara, te valoriza. Vamos ser razoáveis. Vamos prestar atenção nas outras pessoas que passam ali. Vamos prestar atenção. Tu lembra daquela vira-latinha que passa ali com o pelinho pretinho, compridinho? Ela chega a cheirar a grade onde tu tá. Ela já, eu não vou falar bem, mas ela já tira até o traseiro. Ela te dá maior bola e tu nem valoriza ela. Então, vamos prestar atenção. A gente tem que gostar de quem gosta da gente também, tá? Não dá pra ficar rastejando ali só porque a moça passa lá do outro lado da rua e não te dá bola. Vamos com mais atenção ali. Vamos ver quem te valoriza. Pode ser assim? Pode ser assim, Joaquim? Vamos prestar atenção em quem realmente ama a gente, tá? Então tá bom, tá? Um beijo.
Eu acho esse vídeo muito engraçado. Então, esse vídeo anterior, né, que é a proprietária falando com o Joaquim, né, ela tem vários vídeos com ele, né? Isso reflete muito os modelos, né, de relação que a gente estabeleceu com os animais domesticados, né, dos animais que estão mais próximos nas residências, né, que ocupam espaços antes impensáveis na vida das famílias, né? De certa maneira, eh, a gente pode supor que parte dessa conversa tem muito relação com as próprias projeções pessoais que nós fazemos nos animais, no modo como eles passam a fazer parte disso. O fato é que, de alguma maneira, os animais também respondem, né, dentro do que a capacidade de compreender, né, e absorver o que lhes é transmitido, de alguma forma corresponde também a essa expectativa de vinculação, né. Então, o que será que o Joaquim sente, né, cada vez que a sua dona, a sua proprietária conversa com ele, a gente não pode dizer, nada a respeito, mas percebe-se que para além da comunicação verbal que ela expressa na relação com ele, há uma comunicação, ali não verbal, mas que transmite, né, na relação entre os 2 uma certa cumplicidade, uma relação de confiança, um algo que a gente poderia descrever como: "Estou entendendo o que você está me dizendo, né, mas eu quero que você fique comigo", né, e um olhar de quase de súplica, né, "Não brigue comigo, né, não chama atenção", quer dizer, há uma mímica vocal, né, uma tonalidade na voz que comunica sentimentos, emoções e que de alguma maneira a gente consegue transmitir na relação com o bicho, né. Então isso é algo que fala muito, da atualidade, da contemporaneidade, no modo como a gente estabelece vinculações que se tornam sagradas ao longo, das relações, com as espécies, nas relações interespécies, né. Essa foto tem, um apelo muito forte, né, que acho que reflete muito o trabalho, né, que alguns animais domesticados e adestrados para essa tarefa têm desenvolvido, junto a crianças em instituições hospitalares, crianças que estão atravessando uma situação de adoecimento. Essa é a Hope, ela é uma cadela treinada para fazer visitação hospitalar. Ela tem, na verdade, um crachá de funcionária do Instituto Nacional do Câncer, onde ela faz um trabalho junto à pediatria, né, com crianças que estão em tratamento oncológico, e a cada vez que Hope chega, né, para trabalhar, toda semana ela tem uma carga horária para cumprir semanalmente, ela transforma a vida das crianças que estão ali sendo acompanhadas, ou estão vivendo situações muito sofridas, né, por conta do adoecimento, por conta do próprio tratamento. Isso é um fenômeno, né, inexplicável, né. Então o papel também, né, dos animais nessa interação com o humano, né, e o modo como isso tem impacto positivo na resposta emocional de pessoas que vivenciam situação de sofrimento é algo indiscutível, né. Então isso fala muito desse novo lugar, dessa função social que o animal passa a cumprir na vida das pessoas e, naturalmente, quanto mais vinculado, a essa pessoa com a qual ele convive, maior a intensidade desse sentimento. Vou ter que interromper de novo, porque esse é o outro vídeo, só para mostrar um pouco eh, da importância, né, dessa participação na vida familiar das pessoas e de que maneira que isso vem, então, tomando um outro rumo, né, uma outra direção, pensando um pouco no modo como a gente tem vivido ultimamente. Esse é o segundo vídeo. Gordo, venha gordo, venha gordo, cadê você, Me gordo? perdoe o meu desespero por sentir falta de você. Comi o controle da TV e baguncei seu quarto inteiro, mesmo sabendo que você iria ficar pra morrer. E quando eu fugi de casa, queria só me aventurar, sabia que ia me encontrar. E me desculpe se eu não me contenho, ao ver você chegar eu não paro de pular. E sobre o lixo todo revirado, é impossível te negar, comida boa é a de lá. E sobre eu não ser muito fã de gatos, é que eles amam tirar sarro por eu não pegar meu rabo. Então, acho que isso fala, de fato, né, do quanto que a gente tem percebido que o fato
de a gente se vincular, aos animais, da gente se aproximar dessa história como algo que a gente, pretende, perceber como algo mais forte e mais significativo, o quanto que isso pode impactar, né, a vida das pessoas, a vida da família, inclusive a rotina familiar muda em função disso, né, você passa a precisar, a pensar a estrutura que você, vai manter ou vai ter, né, a Andreia falou isso no final da sua apresentação, no custo, no tempo, no espaço, na dedicação, tudo que envolve efetivamente o cuidado com esse animal. Então, quando a gente está falando, né, que necessariamente a gente estabelece um comportamento de ligação, significativo, né, com o animal, proporcionalmente a gente vai sofrer bastante o impacto desse vínculo quando ele se rompe, né. E aí a gente vai entrar naquilo que a Andréia mencionou anteriormente, que é a experiência de viver um sentimento, um processo de luto, que pode acompanhar tanto um momento em que a gente se dá conta diante de um diagnóstico de uma doença incurável, né, com uma ameaça importante à vida daquele animal, que é o que a gente chama de vivência de luto antecipatório, né, que permite inclusive uma intervenção primária, e aí, faz muito sentido essa fala da Andréia, né, quando ela menciona o quanto que é importante também um suporte para o próprio veterinário, porque, ele precisa cuidar do animal que é o seu paciente, mas ele precisa cuidar também do cliente que está em franco sofrimento e, às vezes, a formação do médico veterinário não permite que isso seja gerenciado da maneira mais tranquila possível. Então, isso é um sofrimento muito grande, que tem afetado, de maneira muito significativa a saúde mental de médicos veterinários em função da pressão, da expectativa, da ansiedade, da intensidade do sofrimento que é vivenciar a doença de um animal que seja muito significativo para aquele proprietário, né. Então, a experiência do luto que se dá não só na morte física desse animal, mas diante do diagnóstico de uma doença que pode trazer um risco para a vida daquele animal, é algo esperado, é algo natural e é algo saudável, mas dependendo do lugar que esse animal ocupa, né, de alguma maneira, isso pode se desenvolver de maneira muito complicada, né. Primeiro pela razão que a Andréa já mencionou e eu vou só reforçar, pelo fato de o luto pela perda de um animal estar na categoria do luto não autorizado, né. Se ele não pode ser reconhecido como algo sancionado pela sociedade, ele também passa a ser algo não autorizado para ser exposto, para ser vivenciado, né, para ter o tempo necessário, o tempo que for, né, na medida em que a gente não trabalha com o tempo de um luto, mas o tempo que for necessário para a expressão da dor diante daquilo, né. A perda de um animal de estimação, ela produz uma ruptura de uma condição estável, de uma disponibilidade de afeto previsível, porque esse afeto ele é gratuito, ele é incondicional, né, e muitas vezes entendido como algo ininterrupto. Mas na verdade a gente sabe que o animal vive muito menos do que o seu proprietário na maioria das vezes, e é algo para o qual a gente não se prepara para vivenciar, né. Então, a mesma reação emocional que a gente tem diante de perdas de pessoas importantes, queridas, a gente pode apresentar diante da perda de um animal de estimação. E as reações emocionais conhecidas já foram citadas pela Andréia, né, e a gente vai só reforçar: entorpecimento, ansiedade de separação, culpa como um sentimento muito presente, raiva e protesto, desespero, desorganização, desligamento quando a morte se dá e reorganização quando, no tempo do luto possível, isso se torna realmente algo viável para quem vivenciou a perda. Então, o que é mais difícil no manejo do luto como um processo natural é justamente o não sancionamento, né, e isso pode ser um grande desafio para a experiência do enlutado, né. Normalmente é algo complicado no sentido não da classificação do luto, né, mas de fato, o fato dele não ser sancionado socialmente, isso pode ser um fator de risco para o desenvolvimento do luto complicado, né. Normalmente aumenta o isolamento social, diminui as chances de suporte, porque se você não pode ser acolhido na sua dor, na perda de um animal, com quem que você vai dividir essa experiência? Se você não pode tirar dias de licença para ficar em casa curtindo a sua dor, né, como é que você vai trabalhar essa experiência, né? Então é algo que de certa maneira, não é sancionado pela sociedade e, portanto, não há uma permissão para que você vivencie essa experiência da maneira como ela merece ser vivenciada, né. E isso pode levar a pessoa a experimentar sentimentos de inadequação, de culpa, de vergonha e pode colaborar para a inibição, cronificação ou distorção no processo de luto.
E aí, quando a gente pensa um pouco nessa experiência, entendendo o luto não como algo que se constitui em fases, etapas que precisam ser cumpridas, mas algo que pode oscilar de maneira a permitir que a pessoa tanto experimente momentos em que ela se oriente para a perda, para os sentimentos, para as emoções associadas a essa experiência, que é o que a gente chama de modelo de processo dual do luto, que é a orientação para a perda e para a restauração, né? Ou ela possa vivenciar momentos em que ela oscile para a restauração. Então, é como se fosse um movimento de gangor, um movimento de ondas, né? E em dado momento você pode vivenciar isso intensamente, entendendo todo o trabalho do luto como um trabalho resultante do rompimento desse vínculo, né? Pode experimentar sentimentos de negação, de evitação de realidade, pode, de certa maneira, sentir necessidade de voltar, se voltar para objetos, para fotografias, para lembranças, para pertences, aquilo que de alguma forma fala sobre a presença da pessoa ou do animal que faleceu, na busca por manter um grau de proximidade de alguma maneira, na ruminação, na tentativa de entender como é que a vida vai ser dali para frente, na falta daquela espécie, daquele animal ou daquela pessoa. Ou você pode também vivenciar nessa oscilação uma orientação voltada para a restauração, que é buscar uma maneira de encontrar um caminho para a vida, retomar as atividades, a tarefa do dia a dia, né? Entender que você está, de alguma forma, tentando encontrar uma nova forma de estar no mundo na falta daquele animal, e, a partir disso, reconstruir uma identidade na falta daquele animal. Isso é o que permite, de certa maneira, a integração do luto, a compreensão da perda, a aceitação daquela ausência e a presença de uma outra via, de uma outra forma, de uma maneira ressignificada. E é isso que permite que esse vínculo continue, que esse vínculo se renove, se atualize nessa nova forma de se estabelecer essa ligação. Foi pensando nisso, na importância de se criar um espaço destinado ao cuidado do proprietário, que aconteceu aqui no Rio, né, na verdade, a a iniciativa foi aqui do grupo do DF Café aqui do Rio, um DF Café para pets, aconteceu no dia 14 de novembro, no sábado retrasado. Foi uma experiência incrível, eu tive a oportunidade de participar, foi um espaço, que propôs uma conversa, bastante interessante, e eu estava falando antes da gente começar a apresentação, que ali a gente percebeu o quanto que essa demanda é uma demanda reprimida, ou seja, o quanto que as pessoas atravessam experiências importantes de perda de animais de estimação, mas que ela de fato não tem um espaço legítimo e seguro para falar sobre isso, né. Então, a ideia de fazer o DF Café Pets foi justamente isso, legitimar um lugar de segurança, um lugar que valide a experiência da perda, que valide a experiência da dor, né, e de alguma maneira permita, dê a oportunidade para o proprietário dividir um pouco do que foi a experiência de ter aquele animal, de conviver com aquele animal, de tê-lo na sua vida, né, dessa participação, desse cuidado, né, de como é que esse desfecho se deu, para que ele possa então ter um lugar para chorar a sua dor, né. E foi interessante que muitas histórias, foram histórias muito emocionantes, muito tocantes, e eu acho que isso fala muito de um lugar que precisa ser pensado como forma de cuidado. E aí, para terminar um pouco do que eu estou falando, né, a experiência do vínculo é sagrada por essa razão, né, que toda e qualquer forma de vínculo contempla a característica da diversidade que compõe a experiência de conexão e aponta para a plasticidade do nosso psiquismo. A nossa capacidade de fazer vínculos, ela é muito ampla e restrita, né, e depende muito do quanto que a gente se torna disponível e aberto para estabelecer essas relações. E os vínculos são sagrados porque eles nos asseguram a condição de pertencer a alguma coisa, de fazer parte de alguma coisa. Eu diria que na relação com os animais é uma dimensão quase espiritual que se estabelece, né, porque o sagrado aqui não necessariamente está vinculado a uma espécie de religiosidade, mas de uma espécie de ligação com alguma coisa, numa relação horizontalidade, quase que não sai, e que permite, de alguma maneira, que a gente se mantenha ligado, né, ao animal como algo que faz parte de nós e algo que, de alguma maneira, permite a gente se manter na ligação, nessa dimensão espiritual que eu estava dizendo antes. As pessoas na contemporaneidade também passaram a ter a companhia do animal por mais tempo do que a de outro ser humano, muitas vezes, e isso permite a formação de famílias de multiespécies. A sociedade, ela não é continente com o sofrimento dos adultos que perdem esses animais, ela pode compreender muitas vezes a experiência da criança que perde um animal de estimação, mas muitas vezes sem dar a chance da expressão e até da identificação dessa perda,
Não raramente, quando uma criança perde um bichinho, a tendência é que os adultos tendem a substituir por outro animal, sem permitir que a criança vivencie aquela experiência da perda. E ter a morte de um animal pode ser uma experiência muito importante de educação para a morte, né? E a criança pode aprender a lidar com a morte, inclusive a partir dessa experiência da perda de um animal de estimação, mas muitas vezes ela não tem a oportunidade de chorar a sua dor, porque logo vem um outro animal para substituir, como se fossem coisas, objetos, né? E não relação. Então, essa coisificação, esse utilitarismo, né, que muitas vezes o animal é visto, muitas vezes não permite, né, que o lugar do vínculo, de fato, possa ser ocupado. E o que é importante, né, para quem trabalha nessa área, né, de suporte em cuidado paliativo ou de luto, entender, né, o quanto que uma escuta empática permite a validação da dor pelo rompimento e favorece o processo de ressignificação do vínculo. Então, é inevitável, né, que essa dor se dê, portanto, que a gente seja capaz de validar quando ela ocorrer. São as referências que eu utilizei para poder conversar com vocês sobre esse tema, e eu quero agradecer a participação na presença da minha amiga Filó, da minha filhotinha de 4 patas, que já está em casa há 5 anos. Ela está quietinha aqui do meu lado enquanto eu estou falando com vocês. Obrigada, gente. Boa noite, Silvana, André e a todos os participantes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela ilustre presença, né, de vocês e que nós, né, integrantes da LIC Unifal MG, estamos honrados pela presença de cada uma e parabenizar, né, pela excelente palestra ministrada por você, Andréia, e por você, Silvana. E agora eu vou abrir o momento para discussão, né, para as perguntas, e nós já temos uma aqui que é destinada para a Andréia, e foi feita pela Ana Cristina. Boa noite, Andréia. Gostaria de saber se, em sua prática, você percebe uma diferença no luto dos proprietários quando o animal morre por eutanásia comparado à ortotanásia. Você pode repetir, para quer saber se percebe a diferença no luto, é isso? Isso, quando o animal ele morre por eutanásia e quando ele morre por ortotanásia, se existe uma diferença. Assim, eu não posso dizer que eu percebo uma diferença no luto, porque a gente não acompanha muitas vezes esses proprietários, essas pessoas, né? O que a gente percebe que a ortotanásia, o cuidados paliativos é uma coisa muito nova ainda, mas que traz um alívio, tá? Por não precisar tomar a decisão. É relatado, inclusive, em trabalhos, teve um trabalho publicado agora em maio de 2020, um trabalho lá da Inglaterra, em que eles fizeram uma pesquisa sobre os benefícios dos animais na vida das pessoas, né? Mas relacionaram com as atividades. Mas esse trabalho também revelou que o fato de lidar com o fim de vida do animal e ter que decidir eutanásia, lidar com eutanásia, traz muito desconforto. Há uma perda do bem-estar do ser humano quando lida com isso. O que a gente observa agora com os trabalhos, com as coisas que vão acontecendo no dia a dia, né, é que quando a pessoa se vê na possibilidade de não precisar encarar a eutanásia, porque, como eu falei, é muito difícil você ter que assinar um documento dizendo: eu autorizo matar um amor da minha vida. Isso é muito angustiante, muito difícil. Muitas pessoas não o fazem, e eu acho que o cuidados paliativos estarem surgindo na veterinária com mais força, se desenvolvendo, se divulgando mais, pessoas buscando, né, se habilitarem para isso, vem auxiliar muito essas pessoas, porque a eutanásia é um procedimento muito dolorido, não só para o tutor, como também para o médico veterinário. Então, eu fui uma das pessoas que tive dificuldades, né? Eu venho de uma época que não existia cuidados paliativos, não existia nem ultrassonografia para animal, eletrocardiograma, nada disso. Então, muitas coisas a gente acabava indo para a eutanásia, para o animal não sofrer. Mas existe
uma certa banalização também da eutanásia, né? A gente se defronta com pessoas também que tem aquela coisa assim, o cachorro mordeu meu filho, não pode, mas eu quero que mate ele, eu quero fazer eutanásia. E isso é uma coisa que ainda é uma realidade. Eu vou mudar, não posso levar eutanásia. Teve uma mulher nos Estados Unidos que deixou em testamento que queria que a cachorra fosse enterrada com ela. Então, ainda existe uma banalização disso. E aí a gente tem que pensar, por que a pessoa opta pela eutanásia, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente pensa em luto e sofrimento, eu não posso dizer do luto, mas eu posso, o meu olhar, perceber que quando você diz para a pessoa, você não precisa tomar essa decisão, existe alternativa e eu estou junto de você para isso, há um alívio para essas pessoas. Eu acho que isso deve favorecer o luto. Aí a Silvana, de repente, pode me ajudar nesse aspecto, porque eu acho que essa decisão de vida e morte é uma decisão muito difícil. Então, acho que favorece, sim. Claro que vai depender do vínculo, da relação que tem com a morte, da importância daquilo. Da mesma forma que eu falei, que se a pessoa acaba não podendo instituir o cuidado paliativo, tendo que optar por uma eutanásia para não ocorrer uma mistanásia, né, porque ela não tem condição de manter, aquele animal está sofrendo, ela não tem condição de manter, também é muito dolorido. Mas aí, nesse momento, eu acho que o papel do veterinário esse é o momento, você não tem condição financeira, não tem estrutura física, nem emocional, seja por que motivo for, tem um amor pelo animal. E nesse momento, eu tenho que apoiar, como médico veterinário, a decisão dessa pessoa que já está sofrendo, e apoiar da seguinte forma: essa decisão, esse momento é o melhor para você por causa de todas essas situações, e eu estou junto de você nessa decisão e você não está errado, para poder minimizar esse sofrimento desse ser humano, que muitas vezes o médico veterinário não está preparado para isso, não tem estrutura emocional para lidar com isso. E é isso que a gente vem buscando várias pessoas dentro das faculdades da graduação de veterinária, eu sou uma, tem outras pessoas, eu estou descobrindo outras pessoas também, que estão dentro da graduação se preocupando com isso. E foi a partir desse sofrimento, dessas dificuldades que o médico veterinário enfrenta em relação a isso que surge o Tanatovect, né? Então, você ter que decidir, você não precisar decidir a eutanásia, eu acredito que ajude no luto dessa pessoa, porque ele não vai ter a culpa de que eu mandei matar. Isso é o que eu acredito. Aí a Silvana depois pode me ajudar. Na verdade, eu concordo com a Andrea. Eu acho que, de alguma forma, pensando até um pouco antes da decisão, né, quando se tem a notícia de uma doença grave, incurável, por si só, essa informação ela vai permitir a urgência do luto antecipatório. E esse luto antecipatório costuma ser um facilitador do enfrentamento da perda em si, né, da morte em si. Né? E entendo que quando a doença acontece no seu tempo natural, né, que todos os cuidados são oferecidos de modo ao animal poder morrer naturalmente, no seu tempo certo, no tempo adequado, né, que é a proposta da ortotanásia, eu entendo que isso favorece uma melhor aceitação do processo de perda, né? Ao mesmo tempo, entendo que quando a eutanásia é indicada, de alguma forma, o fato do veterinário poder fazer a indicação técnica, né, daquela situação, ele faz uma avaliação clínica, né, do paciente, ele percebe que existem condições de sofrimento intolerável, que ali é necessário que o animal possa ser, então, eutanasiado. Quando ele tem essa informação na mão, clara, e ele consegue compartilhar essa informação adequadamente para o proprietário, né, eu acho que o que fica é a sensação de que, bom, tudo foi tentado, tudo foi pensado, e a gente está diante de uma decisão que é inevitável. Então, acho que essa parceria, né, que permite uma decisão compartilhada entre o valor técnico da avaliação e o valor afetivo, né, que é aquilo que você mencionou, né, sobre o vínculo intrínseco, do que o animal representa,
e do desejo de um sofrimento que não pode ser prolongado permite, então, minimizar a culpa diante de indicações de eutanásia. Mas entendo que, sim, naturalmente, se um animal pode viver, né, o tempo que for possível e morrer dentro de um processo natural, sem dúvida nenhuma, eu acredito que seja muito menos traumático do que numa situação em que não há outro jeito senão eutanasiar. Mas acho que isso envolve uma série de fatores, né, envolve também que tipo de relação que o proprietário tem com esse animal, né, a complexidade dessa relação, desse vínculo. Isso pode ser um fator que tanto pode ser complicador, como pode ser um facilitador do entendimento da decisão. Excelente. Essa é a nossa grande dificuldade, né? Saber trabalhar isso. Por isso que a gente começou a estudar bastante isso. Porque a eutanásia, eu não acredito que ela vai sair com o surgimento dos cuidados paliativos, que não vai existir mais a eutanásia. Nós somos resguardados por lei, né? E, em alguns casos, ela é realmente o fator que vai fazer a diferença entre o animal ter uma boa morte ou não. Né? O que a gente tem que buscar é que esse animal não tenha uma mistanásia, não tenha uma morte miserável com sofrimento. E às vezes a indicação é a eutanásia, dependendo da situação. Então a gente tem, e aí o veterinário tem que se preparar para lidar com isso, aprender, e aí vem o autoconhecimento, como é que ele lidou com a morte, como é que ele encara esse processo todo, etc. Muitos dos veterinários que acabam buscando muitos cuidados paliativos é porque não conseguem lidar com a eutanásia. E a gente tem que respeitar isso. Se você não consegue fazer eutanásia, não faça. Né? Então, porque aí vai de encontro aquilo que faz sentido na sua vida. E aí é importante a gente trabalhar isso. É fundamental, né? É um imperativo ético, o autocuidado de quem, né, cumpre essa tarefa, que é cuidar de pessoas que estão vivendo situações de sofrimento, né? Seja uma pessoa ou seja um animal. Exatamente. E agora, aproveitando um gancho dessa mesma pergunta feita pela Ana Cristina, por ordem de curiosidade, eu gostaria de saber da experiência de vocês se há alguma diferença entre a manifestação de luto de um adulto e de uma criança perante esses processos de morte. Silvana, acho que é contigo. Isso aí não é para mim, não. Acho que é importante a gente levar em consideração de qual criança a gente está falando, né? Quantos anos essa criança tem. A gente sabe que a concepção, né, uma compreensão da ideia de morte, ela vai sendo internalizada de acordo com o próprio processo de desenvolvimento, né, humano. Depende da maturidade cognitiva da criança, da maturidade emocional, mas também do seu ambiente, né, familiar, né, do quanto que esse tema é autorizado ou ele é tabu, né, no sentido de ser acessado tranquilamente entre a sua família. Existem muitos casos em que a criança é exposta a essa experiência de perda justamente na perda de um animal de estimação. Então, quando essa criança não tem oportunidade de vivenciar essa perda, de compreender, né, que o animal morreu porque o corpo parou de funcionar, né, isso é importante dizer dessa forma, né? O animal não foi, não viajou, né, não foi para outro lugar, não está morando em outro lugar, ele morreu, né? Então, poder usar o verbo corretamente, e quanto mais precocemente a gente consegue introduzir a criança a essa realidade, melhor será para essa criança quando ela se tornar adulta. Porque a gente tem adultos com dificuldades porque foram crianças que não foram expostas à experiência da morte, né, quando ela ocorreu, né? Então, poder favorecer uma conversa sincera sobre isso é algo que permite a criança vivenciar a morte como processo natural, que cabe sofrimento, que cabe dor, que cabe saudade, que cabe chorar, mas cabe também compreender que um dia a gente para de funcionar, o corpo para de funcionar, né? E eu me lembro quando aqui em casa nós tivemos tartaruga, tivemos calopsita, né? E quando a gente perdeu uma calopsita que a gente tinha aqui em casa, a gente criou todo um ritual de despedida, né? E aí, claro, se você professa algum tipo de fé, algum tipo de religião, isso pode inclusive facilitar o processo de aceitação, né? Então, aqui em casa, a família de formação católica, a gente fez uma procissão, foi muito engraçado.
numa procissão, cantamos uma música de São Francisco de Assis, que é padroeiro dos animais, e fizemos um cortejo até o jardim da casa, né? Minha filha carregando o corpinho da calopsita, fazendo oração, a gente cavou um buraco, e aquilo foi fundamental para o entendimento dela, né? De que o passarinho tinha vivido enquanto tinha dado para ele viver, mas que ele tinha ficado doente, o corpo não ia parar de funcionar. Então, quando você cria esse espaço de conversa sincera desde cedo, isso permite que você se torne um adulto mais capaz de encarar a realidade, né, do rompimento do vínculo, que é inevitável. Então, o que diferencia o adulto de uma criança é justamente isso, a compreensão da morte como algo irreversível, universal, né, inevitável, e a criança vai adquirindo à medida em que ela vai crescendo. Por volta dos 6, 7 anos de idade, ela já consegue entender, né, que quando alguém morre não vai voltar, né? E o adulto não, o adulto quer ter essa compreensão, mas aí ele pode esbarrar na maturidade emocional para lidar mais ou menos facilmente com essa realidade, né? Então, existem adultos que não conseguem ir a cemitérios, não conseguem participar de despedidas, não participam de velórios, porque não conseguem encarar o rosto do morto, o rosto da pessoa que morreu, né? Então, isso não está desarticulado do modo como essa pessoa foi exposta ou foi apresentada à ideia da morte, né? A diferença esbarra justamente na compreensão, na consciência e na maturidade cognitiva. Uma criança tem menos que um adulto, muitas vezes, mas às vezes compreende mais do que um adulto que não teve a chance de ser educado nesse sentido. Verdade. Bom, agora uma última pergunta para a Silvana. Como que foi a adesão dos participantes que participaram, né, do Def Café Pets? Olha, a gente teve um grupo de quase 30 pessoas nesse dia. Foi assim, surpreendente, né, o envolvimento das pessoas. E no quanto que aquele espaço encorajou as pessoas a falar de uma dor represada, inibida, adiada, né? E uma das meninas que trouxe um depoimento, ela é estudante de medicina, inclusive, foi muito comovente a fala dela. Ela tinha uma cachorrinha, uma poodle, ela morava, ela e a mãe, a cachorrinha, ela estava fazendo um internato na ocasião que a cachorrinha morreu, e a cachorrinha morreu no início da pandemia, agora no mês de março. Então foi um período já bastante crítico, né, de essa coisa de não poder sair de casa, ela saía para a residência, aquela coisa toda, a mãe em casa sozinha, a cachorrinha adoeceu, e ela tinha que se dividir entre estar na residência e estar dando o suporte para a mãe, até que um dia a mãe ligou para ela e falou, olha, você pode vir para casa mais cedo? E aí ela falou, mas por quê? Mas é para ir agora? Mas se você puder vir agora seria bom. Né? E a cachorrinha tinha morrido em casa, né? E esse sentimento de culpa que a Andréa mencionou, né, na sua apresentação foi muito forte na fala dela, né? Porque, de alguma maneira, ela achava, por saber que a cachorra tinha uma série de complicações, né? Ela tinha várias doenças crônicas concomitantes, que ela devia estar em casa na hora da morte. Ela se cobrava, né, esse lugar, de que ela devia estar ali para poder aliviar todo e qualquer sofrimento que a cachorra pudesse apresentar. E ela não estava, né? E aí o choro dela era um choro de uma dor que é imensurável, assim. E acho que era um choro que estava represado desde março, sabe? Quando alguém chora numa intensidade, num volume, né? Num soluçar. E o mais interessante é que o grupo ele não é um grupo de terapia, né? O Def Café, a proposta do Def Café é de compartilhamento de experiência, né? Mas a sensação que eu tive é que aquela moça precisava de suporte de verdade, de uma intervenção que eu acho que, para além da intervenção primária, que acaba que o grupo funciona como sendo um lugar, né, de acolhimento, a sensação que eu fiquei é que ela necessitava de um suporte posterior, né? Da mãe, o sofrimento que ela demonstrou naquele momento. Então, a adesão foi bastante grande, as pessoas se sentiram muito acolhidas, muito apoiadas e muito autorizadas, que eu acho que essa é a grande questão. Aqui, nesse grupo, a gente pode falar da dor de perder os nossos animais, ou da importância que eles têm nas nossas vidas, porque ninguém vai julgar, ninguém vai criticar, né? Então, não dá para ser um Def Café comum, né, com perdas outras, né? E acho que por isso essa característica, né, de você poder falar especificamente dessa perda, porque ainda a gente vivencia na sociedade um olhar muito crítico, muito julgador em relação à qualidade desse vínculo que a gente estabelece com os animais. Então, a adesão foi muito grande e eu recomendo que, se vocês tiverem interesse, criem grupos, criem espaços, porque acho que vai ter uma boa adesão. A gente tem uma experiência no Tanatovec, a gente fez
depois de nós estudarmos, né, bastante, a gente fez um grupo com a Érica Palotino, nós fizemos um grupo de apoio a enlutados, né? Então, nós fazíamos reuniões foi o ano de 2017, até março de 2019, nós tivemos encontros pontuais com pessoas diferentes para abrir esse espaço. E isso que você relata no DF Café é exatamente o que a gente observa. Uma dor represada, não ser compreendido e um alívio de muitas pessoas de sentirem que elas não estão sós, que ela não é maluca. Quantas pessoas falaram? Eu falei assim, nossa, que bom, eu não estou sozinha, não sou só eu que me sinto assim. Então, esses grupos de compartilhamento são muito importantes, a gente está pensando em retornar, mas nesse ano a gente não conseguiu fazer. Muita coisa. E aí cada um teve suas dificuldades também, todo mundo se adaptando a essa nova realidade, né? Mas a gente tem pretensão de voltar a ter esse grupo. E como você disse, não é terapêutico, mas que traz um alívio para as pessoas, né? Então é um cuidado muito grande que a gente tem que ter quando a gente monta esses grupos, de que só vai ali realmente quem tem um luto pelo animal, e não pessoas interessadas em aprender. Esse era um grande problema que a gente tinha. Muita gente fala assim, não, eu sou veterinário, eu queria saber como é que é isso. Não é aquilo. Não é isso, né? Então, foi uma experiência que a gente aprendeu, uma coisa que a gente aprendeu muito, quanto que isso é dolorido. E muitas vezes a gente escutou a seguinte frase: senti mais a morte dele do que do meu pai ou do que da minha mãe. E aí essas pessoas se sentiram à vontade para poder dizer isso. Coisas que a sociedade já não aceita, o luto, né? E ainda mais assim, como é que está sofrendo mais pelo cachorro do que pelo pai? E ali não houve. E aí outras pessoas falavam a mesma coisa. E a surpresa de quantas pessoas se sentiram surpreendidas pela dor que veio. Muitas pessoas não têm essa noção de como vai ser sofrido isso. É muito importante esse luto ser valorizado. E você falou uma coisa no final da sua apresentação, Silvana, que eu falei que achei assim, fantástico, que é a escuta empática, eu até anotei, permite a validação da dor pelo rompimento e favorece o processo de ressignificação do vínculo. E é nesse momento que a gente precisa pensar, nos médicos veterinários, precisa aprender essa escuta empática. E a sociedade em geral precisa dessa escuta, porque essa dor não é para mim, mas é sua. Então, a gente precisa valorizar isso no outro, né? Independente da profissão que seja. Então, aqueles que estão aqui, que não são da área de medicina veterinária, mas que são seres humanos que agora vão poder escutar o outro na sua dor pelo animal, né? Nesse vínculo importante, que vão poder validar esse vínculo. Isso é que é importante, essa dor que essa pessoa sente. Mas, gente, é muito bom ter estado aqui com vocês. Gostei muito, foi muito enriquecedor. Obrigada, Silvana, por todos os ensinamentos que você colocou aqui, né? Que acrescentou bastante para a minha vivência. Eu agradeço, viu, André? Foi muito enriquecedor. Eu queria deixar de dica para vocês um TED que eu assisti outro dia, até foi indicação de alguém do grupo, chamado Luto dos Animais, né? Que fala da experiência, na verdade, do lutamento que o animal vivencia. O nome da antropóloga que faz o TED é Barbara King. Eu tenho o livro dela. O que os animais sentem. Os animais sentem, exatamente. O que os animais sentem. Existe esse livro e é muito interessante. É muito interessante. Vale super a pena dar uma olhadinha para vocês conhecerem um pouco mais desse espaço, dessa vivência, que é algo que está para além da nossa capacidade de compreensão, né? E às vezes a pessoa enlutada, que o animal morreu,
ela tem o outro que também está sofrendo, que está em luto pelo companheiro que morreu. Exatamente. E aí, mais uma coisa para complicar isso aí, porque às vezes a pessoa se sente culpada porque não está dando atenção para aquele cachorro, para o outro que ficou, que também está triste, né? E a gente tem que tentar auxiliar nesse aspecto. E aí a gente precisa muito da equipe, né, multidisciplinar nos cuidados paliativos, que não dá para ser só o veterinário. A gente precisa de toda uma outra estrutura para isso. Sim. André e Silvana, novamente eu agradeço por essa discussão enriquecedora. Enfatizo os vários elogios aqui no chat do YouTube e os parabéns, né, que os participantes estão dando a vocês. Muito obrigada. Obrigada a você pela experiência. Obrigada. Bom, pessoal, antes da gente se encerrar, gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos, em especial da Silvana e da Andréia. Tenho certeza que foi extremamente enriquecedor para todos nós. Muito obrigado mais uma vez. Sigam a gente lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, @LictUnifalMG. A gente sempre está postando assuntos relacionados com cuidados paliativos e também os nossos eventos. Inclusive, o nosso próximo evento sobre o cuidados paliativos e o mundo animal, que vai acontecer no dia 18 de janeiro de 2021, que é os cuidados paliativos e a terapia assistida por animais. Então, a gente espera vocês de novo para o próximo evento. Silvana e André estão convidadas também a participar, mais uma vez. E é isso, muito obrigado a todos, tenham uma boa noite. Obrigado. Obrigada, Boa noite, obrigada a vocês. Tchau. Um beijo a todos.